Estou aqui agora. Então vamos continuar lendo. A gente ficou assim, a gente estava lendo esse primeiro capítulo, então você vê, isso é um método, até porque esse, como todos vocês acho que sabem, esse livro foi o doutorado do Bolzano. Então essa apresentação é esse capítulo que ele diz o que vai fazer, diz como vai fazer, diz o que é uma filosofia para ele, o que é uma ciência, como que ele vai ler. Quer dizer, ele já indica todo onde quer chegar. Né? Isso é fundamental. Ele apresenta. E depois vem o livro, aí o livro é aquilo que você já está sabendo que vem. Né? Não é um romance que vem novidades pela frente. Né? Não é um filme de suspense, né? Não... cheio de pistas falsas. Para te entreter, né? Não precisa disso, né? Então eu penso, pelo que eu marquei aqui, que nós paramos no parágrafo que diz o seguinte: até agora utilizamos de forma genérica e vaga termos como mudança, continuidade, ruptura, sem nos preocuparmos muito em precisar o sentido esses termos, né? Quando aplicamos de maneira mais específica a obra de Freud. Contentamo-nos em apontar algumas amostras daquilo que certos autores consideram, por exemplo, momentos de ruptura no pensamento de Freud. O exemplo é a coisa mesma. É uma citação, né? Anotava Freud ao escutar um dos seus mais famosos pacientes. E tinha razão, mas é preciso concordar também que haja, para que isso seja verdade, a explicação das determinações que aí estão contidas. Que Freud tenha, no decorrer de sua carreira teórica, mudado várias vezes de posição a respeito de determinados problemas, é uma verdade elementar, que o simples olhar endereçado a seus textos prova insofismavelmente. Quantas vezes, e agora ele vai dar exemplos, né? Em suas diversas obras, ele não adiciona uma nota para retificar seus pontos de vista de acordo com as novas indicações que lhe fornece a prática clínica. Um exemplo tomado a caso é a posição de Freud com relação ao masoquismo. De início, Freud pensa-o como secundário, como derivado. A ideia de que ele é uma volta, né? Eu sou agressivo com o mundo. Se o mundo estanca, ele volta. Então ele não seria originário, ele seria um reflexo. Ou a criança mata alguém, primeiro ela quer matar. Se não der, aí ela se mata. O importante é praticar o crime. Né? Importante então, que alguém morra. Que alguém morra. Então, é como se o Freud começa achando isso. Né? Depois, no entanto, de além do princípio do prazer, percebe que deveria existir um masoquismo primário. E em uma nota de 1924, nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, escreveu: minha opinião sobre o masoquismo foi em grande parte alterada por reflexões ulteriores baseadas em certas hipóteses quanto à estrutura do aparelho da mente e as classes de funções que nele atuam. Então ele vai... O Osmir dizia isso, que o Freud nunca joga nada fora e que tem que sempre ser pensado no atacado. Então, esses são rearranjos. Né? Não é que ele abandonou a ideia do masoquismo. Ele primeiro experimenta como se fosse uma coisa voltada para o outro. Depois ele diz, bom, agora vamos ver se pensando ele como originário, eu consigo dar conta de outro movimento, de outro impulso para a autodestruição. Né? Quer dizer, o impulso é sempre destrutivo, mas ou destruir para fora ou para dentro. É como se fosse experimentando a posição dos conceitos. Né? Ele não está dizendo que é assim ou é do outro jeito. Põe primeiro para ver como é que funciona assim, põe do outro. Né? E com isso, é como se a teoria então fosse guiando a clínica, como ele interpreta o caso, e o caso influindo na teoria. Né?
ele está vendo ali uma dupla. Por isso que é meio complicado essa ideia do Lamparico dizer que deixar de lado porque daí você fica sem... Se for levar isso bem a sério mesmo, você fica sem inconsciente, né? É porque talvez onde ele quer chegar é num tipo de clínica que é muito mais performática, pelo que eu entendi até hoje, é muito mais dependente de uma atitude e tal, do que propriamente uma teoria. Isso. Né? Então é como se ele dissesse assim, olha, a teoria às vezes até vai atrapalhar a minha atitude. Não, e de fato, isso ocorre. Né? Mas é que daí abrir mão da teoria para pensar a clínica tem uma distância muito grande. Como se elas pudessem funcionar como em paralelo, né? Como se fossem coisas totalmente independentes. E aqui parece que o Monzani está querendo dizer isso, que ele vai teorizando em função do trabalho e é uma mão dupla. Né? Tanto a clínica faz com que ele tome providências em mudar a teoria, como as mudanças da teoria trocam o olhar sobre os casos. Né? Então é como se fosse mútuo, diferença mútua entre teoria e clínica. Então, desse ponto de vista, a psicanálise é uma disciplina que, mesmo possuindo um estatuto muito particular, é tão sujeita a mudanças quanto qualquer outra disciplina. Né? Estranho seria que tal não acontecesse. Né? E o Freud fala isso declaradamente. Né? A ideia do provisório é fundamental. E só um comentário sobre isso, porque assim, até o Luiz me escreveu hoje que ele quer, lá no debate de novembro, ele quer pegar no meu pé, que ele acha que esse estruturalismo é um absurdo. Ele falou que estruturalismo aqui na França é xingamento. Não pode xingar à vontade, nós somos terceiro mundo, estamos acostumados, né? Aqui sempre tudo ocorre 20, 30 anos depois. Então, nós somos colônia, né? Então, veja, mas tem frutos aqui nisso. Não dá, eu acho que nós respeitamos mais a história da filosofia. Primeiro porque a gente não tem esse vanguardismo de querer estar sempre fazendo o que está na ponta das coisas. Né? O Eládio estava falando isso, o Brasil... Professores de História da Filosofia que vêm para o Brasil, acho assim, fico surpreso de ver a quantidade de filósofos que se estuda aqui. Aqui se estuda tudo. Aqui tem especialista em dos escoto, por exemplo. É verdade. Né? Coisa que assim, a Europa já abandonou, períodos que ficaram lá nas prateleiras. Aqui você vai nos programas, tem gente estudando os filósofos mais obscuros possíveis. Por exemplo, onde você vai encontrar gente que estuda Lametrie? Porque é um filósofo secundário, mas eu gosto, Birran, ele vai estudar e tal. Então, veja, a gente tem esse respeito pelas escolas. E não é um respeito só histórico, é um respeito pelo que ela ainda tem a oferecer. Eu acho que essa leitura aqui, embora depois que recebe críticas, sei lá, de Derrida, de Deleuze, e que vai, né, a filosofia vira outra coisa, isso tem que ser reconhecido. Mas esse trabalho... O próprio Porchat também, ele, de certo modo, ele supera o estruturalismo no qual ele fundou a obra dele. Sim. Mas eu digo, dentro de uma lógica de superação de algo a que você adere, e não deixando de lado. Não que deixe de lado, ou que taxe, e que deixe, principalmente, deixe de reconhecer a contribuição. Então, por exemplo, eu estava no colóquio na segunda-feira passada, lá no Unicamp, estavam lá Cláudio e Daniel, e eu disse para ela, falando um pouco sobre isso, eu falei assim para ela, você escreveu um artigo na Natureza Humana, onde você diz uma coisa sobre o princípio do prazer que está errado. O Freud não sustenta isso. Ele diz, não, ele disse sim, disse isso em 1924 e tal. Por exemplo, que o prazer é relacionado a nirvana, a constância, não sei o quê. Eu falei, sim, disse isso, mas mudou de opinião. Mudou, não é essa a posição dele. Ele experimentou essa opinião. Depois
o prazer volta a ser identificado com a lei da inércia. Ah, mas isso não me interessa. Eu fico com o período que me interessa. O Daniel também disse isso. Não, Lacan, em certos momentos, diz coisas que são suficientes, mas depois ele muda de opinião sobre aquilo. Mas para mim, aquele momento, aquela solução é mais vantajosa. A progressão dos seminários é bem claramente isso. Né? Sim. Ele vai e vem. Isso. E o leitor estruturalista, não toma posição. Ele acompanha esse movimento. Ele Mostra o movimento. O leitor criativo, ele diz, bom, qual que é a melhor passagem aqui para a gente trabalhar? E o problema é fazer esse recorte selvagem qual também. Qual que rende mais? O Daniel disse exatamente isso. Aqui me ajuda a entender melhor determinados casos. Então eu fico com esse momento da obra. Mas é o que o professor já falou algum tempo atrás. Esses recortes acontecem muito nas instituições psicanálise. O que não está errado, porque assim, se a ideia é fazer do texto um trampolim de criação... mas o problema é quando isso vira uma espécie de colagem. Lei, uma colagem lei. Né? Onde daí vendem isso como se fosse a interpretação do Freud, a interpretação do Lacan. Sim. O que eu quero dizer é assim, sendo sincero, é possível você dizer lá, você pode ir lá no Nietzsche da tragédia e dizer, olha, eu quero me valer disso aqui, para quê? Para minha finalidade, interpretar isso, aquilo, deixe claro. Até porque o Nietzsche ele não permite muito, digamos assim, formar uma imagem do todo da filosofia dele, é muito difícil. Não, mas então, veja, não está errado fazer isso, né? Mas é preciso que fique claro. O sujeito, quando ele vai fazer isso, ele tem que dizer, né? Então eu acho que não se trata de fazer a opção certa ou errada, mas se trata de fazer bem uma opção, de escolhê-la com todas as letras. Então, pelo que eu estou entendendo, o equívoco se daria se eu tomasse então o recorte para o todo, né? Como se aquele recorte tomar a parte pelo todo, como se aquele recorte representasse o todo de uma teoria. Mas é lícito que eu me sirva de um recorte. É lícito. Por exemplo, lá em Teresina, ficou muito claro, porque eu estava na mesa que a Cláudia se apresentou, estava coordenando a mesa, e aí eu tive que presenciar a teoria e a performance. Me deu uma sensação tão... Até eu comentei com ela agora lá em Campinas, e ela gostou aquilo, ela parecia uma feiticeira montando um texto. Sabe aquela figura da feiticeira do balde fervendo? A poção. Poção, você vai jogando mágica. isso. Então ela faz isso. Porque ela quer construir, ela está construindo um negócio fantástico, um desafio maravilhoso, que é de dizer que existe amor recíproco. Tá vendo? Você que só tem interesse nas pessoas, aprenda com a Cláudia que existe amor recíproco. Mas como que ela chega nisso? Porque em Freud não tem nem amor. Nem mesmo amor, porque se o objeto, a posse do objeto se dá por modelo egóico, então já é um tipo de... O amor ao objetal já é um tipo de narcisismo exteriorizado. Então amor no sentido de sei lá... E lacanianamente também é quase impossível pensar assim, né? Não tem identidade de percepção. Amor recíproco, amor é coisa de cristianismo. Pode até ocorrer, mas a gente não sabe. Não sei como que ocorreria. Não, eu digo assim, dá pra gente admitir, por hipótese, que ocorra a reciprocidade. Mas será que a gente sabe que ela ocorre? Talvez haja argumentos mais, vamos dizer assim, mais capciosos, como por exemplo na História das Paixões, quando Malebranche diz: o homem nasce amando a Deus. Então ele já tem um afeto dirigido ao seu Criador.
Então isso é como se fosse uma coisa implantada. É um chip. Né? É isso. Aí, desse sentimento, ele sente prazer em amar a Deus. E quando ele sente esse prazer, isso se transforma então num desejo por Deus. Né? Se conecta com Deus. Aí ele estabelece as paixões assim. Agora, no mundo hoje de homens-máquinas, como é né, que não tem criador, como é que eu vou dar estatuto para uma paixão como essa do amor e do amor recíproco? E é como você disse, né, Léo? Noel Rosa, né? Quem diz que ama nunca sabe o que é o amor. Além. Mas o caldeirão está ali para isso. Aí pego aqui, Lacan disse isso, com mais tal do Freud, com mais Badiou, com mais não sei o quê, com mais não sei o quê, pá! Aí faz aquele da reação, aquelas bolhas todas e sai uma teoria do amor recíproco. Uma teoria flutuante. Né? Tá certo, Luiz? Não tem. É até bonito, é charmoso, fica bem nela, ela é uma pessoa performática. Não tem nada errado fazer isso. Sim, a questão é esclarecer que é isso que está sendo Não é isso, ela é criativa, ela faz filosofia criativa. Agora, se você for desmontar e pegar cada uma dessas referências, aí elas são complicadas. Sim, porque o próprio autor vai os próprios autores que ela recorre são autores que não dão toda aquela autorização. Né? Não seriam fiadores. Freud não é fiador do amor recíproco. Lá, no máximo, o amor da mãe, quem sabe pelo filho, mas nunca do filho pela mãe. Né? Do homem, quem sabe pela humanidade, pensando nos grandes revolucionários, companheiro Che Guevara, comandante mas assim, Lola, mas não se espera a reciprocidade, né? É uma doação. E ainda tem que introduzir o só falta o Che Guevara antes de morrer dizer, pô, mas vocês, hein, eu me doei, vocês agora ficam aí dando tiro em mim. Esse é da Coreia do Norte, do Sul, do Norte, acho que é amado recíproco. Quem que é essa pessoa? O ditador? Coreia, aquele ditador. O da Coreia, lá ama ama, dizem. Há controvérsias. Então, aí você vê, é uma questão de metodologia, né? Uma pessoa, principalmente, e eu acho que isso precisa ser lembrado, né? Principalmente quem já passou pelos estratos de avaliação, já pode se dar a esse luxo de começar a fazer suas próprias construções. E tem gente que discursa diferenciando o desejo de amor sem nunca dizer o que é o amor. Né? Tem psicanalistas por aí assim, diferenciando desejo de amor e dizendo que amor sim é que é o negócio. Só que não diz o que é tal do amor. Então precisa esclarecer. Um bom pesquisador que você tá no falando? início de carreira tem que ter consciência do que está fazendo. Tem que ter um estatuto para trabalhar. Mas nesse exercício aí, professor, eu vejo que é necessário a gente ter alguma prudência, ou um certo limite, melhor dizendo, porque, por exemplo, eu não sei como é que é no caso dos autores da linha de psicanálise que vocês estudam, no caso Lacan, Freud, enfim, mas eu estudo uma autora francesa, que não faz parte dessa linha de pesquisa, que é Simone Weil, e eu já vi cada coisa em comentadores dela, principalmente do âmbito da teologia ou das ciências da religião, que faz uma recepção totalmente enviesada, errada da autora. É errado mesmo, sim. Porque se você pegar o texto original da autora e os comentadores mais canônicos, que são filósofos, você encontra, por exemplo, a ocorrência de termos como necessidade, quando ela está falando de uma discussão metafísica, que é o que seria o contrário de contingência, necessidade no sentido metafísico, aliada a determinismo. E aí quando você vai ver os teólogos pegam e saem escrevendo artigo por aí, dissertação e tese, falando de necessidade no sentido do sujeito carecer de um criador, carecer de um ser maior para preenchê-lo. Isso aí é uma idiotice. Então, mas geralmente as colagens, servem para isso. Sai livro da Paulus aí publicado em teologia com recepção da autora que não tem nada a ver. Pôr o autor a seu serviço, né? Entende? Então a gente deve ter uma prudência nesse exercício de recepcionar o autor, porque senão tende a ser uma coisa meio arbitrária. Era o que eu estava falando exatamente antes de você chegar aqui a respeito de algumas coisas que eu ando vendo. Assim.
Pegam e fazem uma colagem do autor em benefício próprio, mas aquilo não é o autor. Sim. E às vezes é malandra a coisa, Sim, né? Às vezes é coisa assim, passa, batida. É na boa fé, né? Às vezes é má fé. Eu já vi, A maioria é na boa fé, digamos assim. Sim, Às vezes é má fé. eu já vi Você sabe a que não é pessoa aquele sentido original. a pessoa modificar uma citação para fazer o autor caber no argumento. Daí eu vou lá, mas ele não falou isso, daí eu vou lá no livro, não tem nada disso, o cara incluiu palavra na citação. Incrível, né? Vamos falar dessa coisa da citação, eu tenho uma pergunta agora. Se eu tenho uma citação, isso é metodológico. Supondo que eu tenho mesmo uma citação, mas no seminário está escrito de um jeito, tipo assim, é utilizada, essa sou do Lacan, está usado o termo sugição, que seria surgimento. Eu devo corrigir isso ou eu tenho que manter da mesma maneira que está no seminário? Não, você mantém. Eu mantenho da mesma maneira. Sim, Se ele escreveu errado, na ortografia da época. Tem edições que atualizam, né? É que tem essa coisa no Lacan, né? Como ele é leitor de Joyce e de Lewis Carroll, ele está o tempo inteiro fazendo essas experiências com a linguagem. Né? Então foi isso que eu pensei. ele mesmo não gostaria que você corrigisse. Claro. Né? Foi isso que eu pensei. Mas... Porque ele tem um objetivo com isso. É. Né? É como o Schopenhauer usar a objetividade. Isso é um neologismo, né? Mas é uma coisa que é a própria presença da vontade no mundo. Mas eu devo esclarecer em nota de rodapé que aquilo está daquele jeito que está ou não é necessidade? Eu não podia, nota, se você vai apresentar um trabalho para o leitor. Coloca que o termo leitor em de francês. Lacan, É, uma coisa. põe no original. Põe o original, tá bom. Então vamos lá. Ocorre que o problema que estamos tentando abordar não se situa nesse nível. O fato de que Freud tenha introduzido adições, retificações, conceitos clínicos novos, esse tipo de coisa que vai ajudando a gente a montar a ideia do pêndulo e da espiral. Né? Você ainda precisaria um dia montar fazer uma animação com alguma coisa que fizesse esse movimento, esse bailadinho aí, do pêndulo com espiral. Eu vejo ele na minha cabeça. É assim, tem que ser uma holografia, né? Um relógio. E aquele que mantém o movimento anterior, sabe? Que fica como se fosse uma refração acompanhando. Faz uma coisa bem... Vai de um polo ao outro, mas ao mesmo tempo vai como se fosse fazer um movimento. Isso é uma computação gráfica. Dá pra fazer. Computação gráfica. Você pode pegar lá assim, amor recíproco. Aí A Maré. A Maré. Ela andou lendo muita história em quadrinhos de Amaré nos anos 80. Então, esse tipo de coisa, né? Adição, ratificação, conceito clínico novo, não precisa afetar, em princípio, o estatuto das bases e dos fundamentos teóricos sobre os quais o discurso psicanalítico está estruturado. Né? Quer dizer, não deixa de ser psicanálise. Né? A experimentação que o Freud faz não coloca em outro registro. E você encontra isso até, por exemplo, especialistas em Wittgenstein, como Borto e tal, recusam essa ideia de que tratados são uma coisa, uma fase, ou flexões é outra, porque ele negou, e aí você tem dois. Ele diz, não, o fato de experimentar, trocar posições, adicionar, não significa que o sujeito saiu fora, passou a fazer outra coisa. Né? Como dizer que o Freud faz metafísica. Ele é leitor de Nietzsche, leitor de Schopenhauer, ele faz isso de caso pensado. Ele sabe que isso é útil, né? Seguir uma trilha, depois abandonar. Isso nos conduz, portanto, a um ponto mais preciso. Quando discutirmos o conceito de mudança, o faremos no nível desses princípios e desses fundamentos. Essas alterações advindas da prática clínica, no entanto, não nos serão indiferentes, mas elas só nos interessarão na medida em que possam afetar a estrutura teórico-explicativa da psicanálise.
O exemplo que demos há pouco, a assunção de um masoquismo primário, não nos parece aceitar a essência da teoria psicanalítica. Essas mudanças, enquanto adições, retificações, restrições, não despertarão nosso interesse. Coisa diferente parece acontecer, por exemplo, com a introdução do conceito de narcisismo. Essa noção, com efeito, acabou por esfumaçar o primeiro dualismo pulsional e parece que foi a partir dela, de fato, que Freud se viu obrigado a introduzir um novo dualismo. Esse, sim, segundo inúmeros autores, tendo provocado uma mudança radical no estatuto da teoria. Em casos como esse, então, nossa atenção estará também voltada para essas mudanças oriundas da prática clínica. E assim, quando discutirmos a noção de pulsão de morte, procuraremos entender qual o papel que a introdução do conceito de narcisismo exerceu nessa possível reviravolta. Então, veja, ele vai mostrando, por exemplo, que deslocar o masoquismo de dentro para fora, de fora para dentro. Ele acabou com uma única pulsão. Por isso que ele teve que introduzir uma outra, porque ele precisa do dualismo. Enquanto é o narcisismo, um momento involuntariamente monista no narcisismo. O narcisismo, embora ainda tenha a relação sujeito-objeto ali, né, o mesmo pulsão e o ego, tem sempre um jogo, ela deixa ele em maus lençóis. É como se dissesse agora, então é uma única, e teria que ceder a Jung também. A explicação da libido que ele dá aí... Bom, não é à toa que ele tem que responder a Jung, né? Do artigo. Isso. Ele se complica. Só que é uma complicação genial, né? É aquilo que o Schopenhauer diz do Lamarck, né? Um erro genial. Erro no sentido do movimento, né? Daí ele tem que se haver com o próprio movimento, rearranjar. E é frutífero. Não é que seja infrutífero, não é que seja um problema. Ele arruma um problema num certo sentido, mas isso acaba sendo criativo num outro sentido. E de certa forma, então, você vê que no fim das contas, o enquadre dualista acaba prevalecendo. Né? Ele fica resistindo lá no fundo. Ele levar a ideia de narcisismo a um ponto onde ele precisa reproduzir uma oposição. Né? Porque essa ideia de oposição ela é clássica, né? É difícil abandoná-la. Né? Esse jogo de dois. Assim. Ou você parte de um monismo para um dualismo, ou parte diretamente para um dualismo. Senão você não articula. Porque mesmo no monismo do Schopenhauer, você tem a coisa fora da efetividade e dentro da efetividade. E aí você já tem um dualismo de novo. Embora ele fosse brigar com a gente se a gente fosse falar isso para ele. Né? Porque ele ia se sentir sendo acusado de hegeliano. Porque mesmo esse narcisismo, ele se dá entre o sujeito e o objeto. Né? Então, não dá para perder essas âncoras, né? Pelo menos esses dois lugares onde você pode jogar, né, para sentar. Bem que eu acho que depois do além do princípio do prazer, segundo o que eu entendo, a resposta de que não há nada para além do princípio do prazer, e me parece que em termos de princípios, aí esse é monista. Né? Até porque, por etimologia, princípio teria que ser... Pode ter vários princípios, mas vários princípios precisam ser regidos por um. Mas o próprio Mozart, então, decide diferenciar princípio e função. Porque eu acho que quando ele tenta ver se tem mais de algum princípio, não sei o quê, depois vai dizendo que tudo se encaixa, tudo se obedece ao princípio do prazer, inclusive a repetição e tal. Tudo serve, né? Tudo em função dela. Uma regência. Né? Então parece que o princípio do prazer funciona como esse disparador. É o elemento
o núcleo teórico. É porque o próprio funcionamento pulsional leva a isso, é pelo excesso. Tudo acaba sendo reconduzido. Eu acho que a eficiência do princípio é esse. É se você pode jogar tudo lá dentro. Até as manifestações culturais, ditas de vida, podem ser jogadas dentro da regência do princípio do prazer, como mortífero. Você pode dizer que até a procriação está a serviço da quiescência, por exemplo. Bom, mas aí então o princípio do prazer se positiviza em 1920, porque até lá, na realidade, o evitar desprazer é negativo, por exemplo. Passa a ser dentro do inconsciente, né? É conseguido antes. É que não necessariamente, evitar né? desprazer, e a partir daí passa a ser positivo no sentido de zerar. Ele volta a se zerar. Ele já tinha sido Sim, isso. antes do projeto. Lá no projeto ele Isso, era zerar. Depois ele vira constância. Depois ele volta a se zerar de novo. É que é impossível zerar, né? Esse que é o ponto, essa que é a esperteza dele. Na verdade é a tendência do aparelho, mas não o que ele realiza. Mas antes No vivo, né? zerar pela premência da vida. Seja lá o que isso quer dizer. Outros deles, né? Então, é por causa do excesso. A premência da vida é isso. A coisa produz mais do que é capaz de realizar. Não tem para onde escoar. Mas o que seria então se aproximar ao máximo de zero? É a tendência. São os japoneses lá que se mumificam. Não, é isso. Então, o que você falou? Não, veja, o fato de existir a tendência não significa que você consiga realizar. Está o tempo inteiro tentando suprimir. Mas não É dá. que quando você fala do excesso, escoar o excesso, você ainda está admitindo a constância. Aí, isso é a influência do Nirvana. Então, mas a constância, ela não é exatamente. Ela ocorre porque não tem como zerar. Mas o objetivo do aparelho é zerar. Isso. Nem quando a gente fala em A alemão, constância. Trägheit, que não é inércia, né? Trägheit pressupõe que haja um equilíbrio e tudo que foge, há uma resistência a fugir dele. Não quer dizer zero. Trägheit em si não quer dizer. Porque essa é a mesma crítica que eu faço ao Schopenhauer com a ideia da negação da vontade. E Nietzsche já fazia essa crítica. Mas dá para pensar que essa constância pode ser reduzida, ela pode ser jogada na valeta da inércia. Isso. Porque o que tem de produção tem com que finalidade? Seguir um outro princípio? Não precisa. Eu posso dizer que a constância que produz cultura, que produz movimento, isso, aquilo, tem também, não que seja, mas pode ter também a finalidade de produzir um canal de escoamento. Né? É trabalhando... Que se fosse possível, chegaria a zero. É trabalhando que você morre. Às vezes, produzir um vídeo, produzir filhos, obras, não sei o que, mas para quê? Para viver? Não, para morrer. Né? Então você tanto pode instaurar um outro princípio de vida aí que diz, não, aí ele começa a multiplicar, ele faz render, ele faz conexões com essa constância, ou como dizer que essa constância é só uma estratégia para morrer. Está a serviço da morte do mesmo jeito. Então se for essa leitura, não precisamos de dois princípios. Até porque no todo, isso não faz grande diferença. Porque como funciona por reprodução, né? Então o que acontece com um indivíduo determinado nesse contexto, né? Tanto faz, desde que ele reproduza. Porque no fim, essa referência ao todo que você fez é a discussão da entropia. Porque se houver comunicação de universos, a ordem vital se multiplica. Mas se houver borda, numa dimensão onde haja uma borda, então o universo está condenado ao resfriamento. Né? Então, para quem está aqui dentro, é só troca, é mudança. Mas nós não sabemos... E o problema é sempre da escala de tempo, né? Na escala. Na grande dimensão, isso aqui pode realmente ser um carvão que está esfriando.
e que uma hora vai estar completamente gelado. Né? O gélido, condição gélida da morte, do inorgânico. Isso. Né? É bom levar agasalho. Né? E lá não vai ter nada para te aquecer. Então, bom. E aqui ele já diz, bom, então quando ele introduz o narcisismo, ele já cria um problema maior. Né? Aí já a teoria já tem que se haver com uma situação mais complicada de resolver.
Então vamos avançar um pouquinho mais, porque depois terminando isso aqui, aí eu queria ver um pouco na outra semana do Lebrun, para a gente ver então de onde veio, né? De onde vieram essas ideias. Então vamos ver mais um pouquinho aqui do Monzani e aí encerramos essa apresentação aqui. Então ele começa a segunda parte perguntando como ler Freud, uma vez que já se autorizou a ler. Né? Ou não ler. Achou aí? No item 2. Essa questão tem, na verdade, uma gama razoavelmente variada de dimensões através das quais se pode abordá-la. Limitar-nos-emos a alguns pontos que nos interessam de modo mais particular. Não pretendemos, em primeiro lugar, enveredar nessa querela de quem deve ler Freud. Argumenta-se frequentemente invocando o caráter único, irredutível e absolutamente singular da relação analítica, que só tem direito a discutir a psicanálise quem participar dessa relação. Certamente isso é uma referência à época. Né? Isso foi feito nos anos 80, então provavelmente ele está falando de alguém do que se pensava nesse momento. Né? O argumento seria correto se a psicanálise reduzisse a relação analítica. E é engraçado porque a obra do Freud, evidentemente que a maior consequência dela é a clínica, mas não é menor a crítica à cultura, a interpretação da arte, né? Se tem tantas outras. Aliás, o Freud tem detratores em todas as áreas do conhecimento. Ele se meteu em todo lugar, né? Então, acho que reduzir a clínica realmente era uma reserva de mercado. Aí aquilo que eu já li para vocês antes. Né? Freud insistiu muito nesse ponto. A psicanálise é também uma ciência. E enquanto tal não pode ser reduzida à relação analítica. Enquanto discurso científico, por mais original que seja, a psicanálise deve possuir os requisitos mínimos que definem qualquer disciplina científica e ser passível de uma leitura e de uma interpretação que de direito qualquer sujeito pode realizar. E de uma crítica também. Né? Uma epistemologia geral. Uma interpretação e uma crítica. E ele mesmo esperava que isso fosse acontecendo. Tentaremos ler e discutir a psicanálise freudiana enquanto discurso teórico. E desse ponto de vista, como notou Riquet, duas abordagens são possíveis. Posso tentar realizar uma leitura dessa obra ou então uma interpretação filosófica. Essa questão da interpretação filosófica a gente já explorou um pouco assim, em outros momentos, né? Até por causa lá da tese do Eli, em função de como teriam lido Freud, com que finalidade, história do Marcuse, por exemplo, faz uma interpretação filosófica. E todos os europeus, do modo geral, que se valeram do Freud, o próprio Riquet, né, essa coisa de distinguir sentido de energia, fazer da psicanálise uma ferramenta de emancipação, né, uma crítica simbólica. Então, o Monzani parece estar indicando isso, né? Quer dizer, ler o Freud para mostrar como ele funciona é uma coisa. Outra é tentar fazer uma interpretação filosófica para adivinhar, para, sei lá, especular sobre o que Freud poderia querer dizer. Então ele continua, a interpretação filosófica é um trabalho que pensa a obra de Freud num contexto e numa problemática que o filósofo acredita pertinentes. Já a leitura de Freud, por outro lado, é um trabalho de análise das ideias. E ela não coloca problemas diferentes daqueles que aparecem no exame das obras de Kant ou de qualquer outro filósofo. Ela exibe as mesmas questões e pode chegar aos mesmos resultados a que chegam as leituras nesse campo. Nesse sentido, uma leitura de Freud seria a tentativa
E olha aqui que ele define bem, de reconstrução do movimento do seu pensamento. Essa aqui é Esse é o mote e o título do livro. É um título bem sugestivo, não? Um título que indica exatamente o que está sendo feito. Reconstruir o movimento dos seus conceitos. Né? Reconstrução que não coincidiria necessariamente com uma repetição pura do autor, mas que procuraria explicitar as articulações que comandam a estrutura da obra. Né? Em outras palavras, é mostrar como que o Freud pensa, como que o Freud pensou, como é que ele construiu aquilo. Né? Talvez isso, como se faz hoje com essas ressonâncias, num quadro, saber desde do croquis, né, do esboço, até as últimas camadas que o sujeito pôs, como é que a história daquela composição, reconstruir todas as etapas de um quadro. Não são leituras únicas. Também não. São interpretações, são críticas. Então, isso aí que você está colocando é uma questão pertinente, porque assim, muitas vezes que o Lebrun começa a falar ali, o positivismo, ele chama isso de um certo positivismo, da forma que o Jacques nos lembrou, né? O Lebrun teve a coragem de falar, ele fala que toda epistemologia é um positivismo. Quer dizer, no fundo, é como se o cara quisesse ser neutro. Entendeu? Em última instância, assim, a questão da neutralidade já desapareceu faz tempo. Sim. Mas ainda é como se estivéssemos seguindo a orientação kantiana de trocar a imaginação pela observação. Aquele tipo assim, eu não me meto, eu não dou palpite, eu apenas leio e conto como está. Isso sugeriria uma objetividade. Você poderia dizer, não, aí não tem esse gênero? Eu acho que não é o caso desses epistêmicos. Nessa altura, aqui, anos 70, ninguém mais sustentaria objetividade. Sim, sim. Né? Mas quando o Lebrun fala, olha, a epistemologia tem que ter coragem de se apresentar com um positivismo, é porque, de certa forma, é como se o estruturalista não quisesse se meter na obra. Como se tivesse um viés de imparcialidade. Entende? Diferente do que veio depois, que é a criação. Aí eles É que essa é a crítica ao estruturalismo. Né? É feita basicamente na antropologia. Né? O antropólogo chega lá na aldeia indígena com sua câmera fotográfica e diz, olha, não repare em mim, continue agindo normalmente. Foi uma câmera... Não repare no elefante cor-de-rosa que está passando voando aqui pela sala. E só anota. Né? Então, claro, aqui não tem, ninguém mais tem essa ingenuidade. Mas você tem razão. Esse tipo de leitura, ele sugere vamos dizer, não pôr a mão. Não tem o Getúlio e o Lula não botaram a mão no petróleo, né, no pré-sal. Dá a impressão que o epistemólogo realmente não quer se meter. Assim, ele quer ser neutro. Mas uma questão você também, né, ver isso como uma indicação, mas assim que não pode ser em extremo sustentado, né? Quer dizer, procurar uma posição de neutralidade até certo ponto, fazer um esforço nesse sentido, mas já sabendo que é uma posição fracassada de saída. Eu acho que dá para a gente explicar melhor isso com um exemplo. Se você pensar a pulsão de morte, o que o Monzani fez no capítulo aqui dedicado a isso? Então vai rastreando tudo aquilo que pareceu dando consistência. Quando aparece a palavra, quando acaba tendo uma leitura. Então, você pode procurar. Então, por exemplo, ele afirma que chega a essa conclusão que a repetição é própria da pulsão.
Você vai procurar Deus com essas palavras não está. Então calma aí. Sim. Você vai ter que fazer síntese em algum momento. Então, Não quer, veja, tem interpretação, sem dúvida. O próprio Osmir, trabalhavam juntos, Osmir diz, não concordo que no projeto a noção de vida já seja o esgotamento, já implique em morte. O Osmir diz, eu não amarraria as coisas desse jeito. Eu não amarraria o projeto com a lei do princípio do prazer da maneira como o Mondani amarra. Então tem um pouco, tem isso. Tem uma leitura. que o próprio também coloca que as ideias já estavam lá. Tá. Agora, Estão, assim como outras, que eu não usei na minha equação. Agora, outra coisa é o Marcuse pegar um livro que se chama Eros, que se chama Mal-Estar na Civilização, dar um curso sobre aquilo e dizer, agora eu vou chamar isso aqui de Eros da Civilização. Então, isso é uma interpretação filosófica criativa. Isso não está escondendo de ninguém. Aí ele está regimentando o Freud, convocando o Freud para as suas fileiras. Exatamente. Como apoiador. Para uma filosofia do amor. Isso. Para uma pulsão para a libertação moral. Isso. Que era a questão dele. Libertação cultural. Para o prazer como uma alegria. Isso. Então, aí o estatuto do prazer vira alegria. Freud não pensava nada disso. Para trazer Freud para suas fileiras. Então, grosso modo, vamos dizer assim, são os extremos. Agora, realmente, essa leitura não é desprovida do sujeito aí. Tá certo? Não, o bom aluno sempre faz essa ressalva. A gente só queria ver se estava atento. Você não estava dormindo. Ou então estava concordando só para não criar caso. Aí, tá vendo? Agora onde que eu parei? Você atrapalhou, tá vendo? A reconstrução que não coincidiria necessariamente com a repetição pura do autor em questão. Foi aí que você colocou, então. Eu estou apenas expondo. Porque a inspiração positivista era de abstrair leis. Sim. Então, tipo assim, leis não sou eu que invento. Leis é o movimento, a lógica da coisa. Então, quando eu observo desinteressadamente, eu percebo essas leis. São recorrências. E aí eu conto como elas são. Então eu digo, bom, o que você tem a ver com essas leis? Nada. Eu apenas as observei. Isso é o extremo vamos dizer, da imparcialidade. Isso é o extremo de não ter lido Kant. Que já pressupõe que tem um trabalho na construção do fenômeno. Mas que procuraria explicitar as articulações que comandam a estrutura da obra. Pois é. Então é uma meta-psicologia. Bom, tá vendo? Hoje ele está querendo se superar. Já tumultuei mesmo? Pronto. O segundo colega que participa lá dos nossos seminários na Paris 7, ele é professor na Paris 1, mas ele tem também um seminário de psicanálise e ele participa e ele, inclusive, é o cara que está articulando com o editor para publicar a tradução desse livro lá. Vamos ver o que vai dar. Não, eu adorei o livro, tá? Sim. Não, ele adorava de qualquer forma. A pergunta dele foi essa mesmo. Ele falou, isso aqui não vira uma metalinguagem? Inclusive porque o Mondani não usa essa expressão, mas no artigo do Lebrun tem discurso segundo. Tem a expressão de discurso segundo. Então é isso, você elege e deve ser pequeno. Cortador de grama ambulante. Não deve ser uma grande uma motosserra ambulante. Se fosse muito grande, ele não faria um barulho desse. Não. Até de medo de asfalto, de roubo, né? Isso aí é ressentimento. Então é isso, você meio que cola, como se estivesse colando uma coisa a outra. Tem
Fica tudo na ordem do discurso. É um texto que recebe uma leitura e que acaba sendo descrito também na mesma linguagem. Poderia ser desenhado, poderia ser, sei lá, uma outra expressão, mas que recebe uma referência, um comentário, né? Na forma de uma metalinguagem. Sim, não dá para negar isso. Agora, não vejo pejoração nisso, né? Não, só haveria pejoração se houvesse negação dessa condição. Se fosse camuflagem. Né? Eu acho que não. Cada um faz o que quer com a leitura. Uma vez que podemos ler, cada um faz o que quer. Aliás, esse tipo de licença que você vai dando a diferentes leituras, ela é fruto do amadurecimento. Quando eu participei de uma sequência de, sei lá, um período, assim, lá no começo do ano 2000 e pouco, assim, muita gente trabalhava com Marcuse, por aqui, na Maringá, Londrina, tem uns colegas lá e tal, e eu fui em algumas bancas, algumas coisas assim, e no começo eu tinha essa posição contrária, assim, de achar que o que o Marcuse fazia era muita licença, né, que desrespeitava o texto do Freud. Mas com o tempo você vai vendo e fala, bom, mas afinal de contas, qual o problema também de fazer isso? Por que toda a leitura do Freud precisa ser metalinguagem? E aí depois eu achei, tem um colega lá de Maringá, que traduziu umas conferências de Marcuse, e deram uma lá que ele, não sei se houve essa pergunta, alguém tocou nesse assunto, ele diz, mas eu faço isso porque eu sou um utópico. É isso que eu quero transformar, através do Freud, propor uma civilização erótica, e não uma civilização tânica. Eu não estou me enganando ninguém, não estou fazendo falcatrua aqui, né? E aí, se você começa a olhar com carinho isso, você fala, pô, tem que uma boa ideia. Pegar um sujeito, entre aspas, pessimista. Tudo depende da clareza. Ele contorna, no caso dele, ele tem um fulcro ali, né? Quando o Freud diz que a pulsão é histórica, ele falou, opa, deixa comigo. Né? Porque se ela é natural, aí não tem o que mexer. Agora, se a pulsão é histórica, então deixa comigo que eu vou mudar. Ele vai lá, pega o marxismo, olha, mudando o modelo econômico, o que era princípio de realidade sofredor, restritivo, castrador, transforma em princípio de prazer no sentido de fruição, de trabalho agradável, de menos repressão. Ele usa os conceitos marxistas, mais repressão, menos repressão e tal. Então você começa a ver isso com outros olhos, assim, não tem problema, bacana. Fazer uma mais-valia com a vida, né? Quer dizer, aproveitar 20 vezes o que ela vale. E o trabalho erótico, eu acho que isso é uma grande ideia. Né? Transformar o trabalho em prazer, se fosse possível isso. Em alguma medida Na medida em que é possível. E ele acaba sendo menos elitista que os colegas frankfurtianos. Sim, com certeza. Ele dá mais subsídios para as pessoas praticarem. Né? Porque há uma margem, de qualquer modo, né? Entre uma existência toda travada e uma existência que se permite. Eles são meio elitistas nesse aspecto, né? Existe uma alta cultura. Porque é engraçado porque ele tira a finalidade declinista do Freud e põe uma abertura para um tipo de sociedade onde os mesmos mecanismos poderiam levar a resultados diferentes. E até uma leitura diferente já tem uma mudança qualitativa. Claro que um freudiano radical poderia dizer, não me iludo. Quer dizer, o fato de reverter a produção para algo criativo, estético, não sei o quê, também está sob o princípio do prazer mortífero. É só um adiamento. Isso, é só para. É uma
No final a conta não vai fechar do mesmo jeito. É um REC. Mas aqui é um que fez uma leitura. Tem os que tem mais politizada ou menos politizada, Marcuse bastante, mas o Derrida, por exemplo, que eu uso na dissertação, também fez uma leitura assim. Sim. Ambos parecem se apoiar mais no Nietzsche do que, né, fazer um Freud mais nietzschiano, né? Que é possível, é só você pegar a polêmica do Nietzsche com o Schopenhauer, você transfere internamente isso para a obra do Freud. Freud com ele mesmo. Freud com ele mesmo. Porque ele tem esse movimento, né? Ali no texto sobre a transitoriedade que aparece bem essa leitura de duas posições que são antagônicas a respeito do julgamento do valor da vida. E aí ele se posiciona com cada um tem que julgar por si mesmo. Que é uma saída... Cada um tem que encontrar um jeito de se salvar. Isso. Eu acho que isso aí, eu fico imaginando, se você foi acusado por não ter feito análise, eu não faço porque eu não tenho o que contar. Eu já contei tudo pro Eduardo. Não contei, Eduardo? Eu acho que ele está com uma questão. Eu também estou achando. Uma questão. Me acusam de nunca ter feito análise. Eu acho que é uma boa questão. Já é um bom começo. Mas eu fico imaginando, o sujeito está lá no seu consultório, aí você aquele dia se atrasou, e o cara fica livre, esperando e tal, de repente ele olha a tua coleção ali. Ele aleatoriamente puxa um exemplar. Abre numa coisa que já aconteceu. O cara faz. Você não puxa um livro qualquer, só para folhear? Abre lá no Mal-Estar da Civilização. Aonde? Numa página que o Freud diz, cada um tem que encontrar um jeito de se salvar. Daí o cara deixa o livro aberto e vai embora. Para que você veja o que ele leu antes de sair. Estou pagando semanalmente, esperando que o doutor me dê um jeito. E a solução, exatamente. Né? Me corrija, né? E aí o próprio autor da ciência disse isso e ele está me enganando, ele está me cobrando por isso. Quer dizer, o negócio é comigo. Ele está adiando isso. Né? O negócio é comigo. Então isso realmente abre né, volta a ter tira a finalidade. Né? A vida ocorre com ou sem análise? Está em aberto. A análise faz diferença, mas não é... Dá para pensar, em termos evolucionistas, a coisa da variação em aberto. Depende da sua criatividade, depende do seu... Quer dizer, não é que vai desaparecer o determinismo psíquico. Ele está ali. Mas você tem que... É você que vai viver. Você tem o que fazer. Você vai vivê-lo. E não vivê-lo, você pode... É uma questão de meios e fins. E se inclinar para um lado ou para o outro. A não ser que seja uma psicose, onde o sujeito não tem nenhum tipo de autocontrole, mas aonde o sujeito pode minimamente se... Aí até retoma a ideia, a matriz kantiana da autonomia. Da autonomia, de que o homem é aquilo que ele se coloca para si. Faz. É resultado do que ele se faz. Né? Não é feito nem por Deus e nem pela natureza, mas porque ele faz de si mesmo. Colocar a análise como necessária seria, inclusive, um tiro no pé, né? Isso seria um argumento contra a própria análise. Dizer que ela é necessária. Tem um monte de gente que vive sem. Ela é um poderoso instrumento, não é o único caminho. Não, E também não é garantia de nada. E também não é garantia. Exatamente. Bom, vamos pensar mais alguns argumentos que ele traz aqui. Aí na página seguinte ele diz assim, pode-se em primeiro lugar tomar um discurso científico, um corpus, e tentar estabelecer o conjunto das genealogias conceituais que influenciaram e mesmo determinaram, em certa medida, a constituição desse discurso. Então, quando ele diz que no Q igual a zero do projeto, você já tinha ali o embrião, já estava, vamos dizer, preparado o terreno para 1920, ele está fazendo um tipo de genealogia. Né? Rastrear até onde eu sinto cheiro do conceito. E pelas cartas dá para ver isso também. Aí você vai, ele está falando acho que do corpus aqui,
corpus aqui, acho que ele quer dizer tudo que você puder. E ele tem razão também ao dizer que as cartas, metapsicologicamente, as cartas quase substituem a interpretação dos sonhos, coisa que não faz com o projeto. Sim. Porque a interpretação ele foi conversado o tempo todo. Né? Teve um diálogo muito intenso com o Frias, né? Mas os outros não. Sim, da metapsicologia, o Luiz Eduardo conta, inclusive, mostrou aqui pra gente, inclusive, mentiras, né? Coisa dele dizendo que tinha abandonado, daí a pouco vem o texto, ou então que ele estava fazendo e não tinha texto nenhum. Essa parte do veio texto, na verdade, é bem claro, né? Porque ele em 19, ali, ele fala para o Anderson, mas sabe a minha metapsicologia? Não tem, tá? Acabou. Daí, em 1920, veio a lei do princípio do prazer. Estava quase pronto, né? Não, ele diz assim, não vou mais mexer com isso. E daí ele lança textos metapsicológicos importantes depois. Agora, esse negócio de dar o curso com as cartas, eu fiz a da interpretação dos sonhos com o Mir, e ele fazia lendo as cartas. É um negócio feito meticuloso, passo a passo, é um negócio mesmo de assistir novela pelos seus bastidores. Assim, não vale a pena ver de novo lá. Novela e vale, né? Mostra como é que foi feita. É bem isso mesmo. Tipo cinema novo, novela e vale. Você vê os bastidores. Né? E paralelo, né? E a publicação da interpretação dos sonhos tem muito link com isso. Ele ficou 1 ano ou 2 fazendo isso, mostrando carta por carta e o que vinha depois. Bom, então acho que é isso. Corpus inclui tudo, né? Biografias, fofocas, enfim, tudo que... Pode-se, por exemplo, tentar retraçar toda a trama conceitual que leva de Charcot a Freud com relação ao problema da histeria. Não é? Essa coisa da genealogia, o Cláudio, por exemplo, está fazendo um recuo maior ainda. O Cláudio está pegando, ele pegou na Gálica toda a digitalização dos relatos do Charcot, do curso da disciplina do Charcot, e vendo o que o Charcot falava, o que o Freud ouviu do Charcot. Ele volta até as teorias de Ribot, como Ribot influenciava o Charcot e como aquelas teorias chegaram até Freud. Então essa reconstituição dá para fazer ao infinito. Né? Mas isso o Mondani não se ocupa muito, não. Né? Isso é um trabalho mais do Assum, né? O Assum faz isso. Que se meteu a fazer mais isso. Né? Ou então tentar examinar como certas redes conceituais, como as de Helmholtz, Fechner, Bruckner, influenciaram a ótica freudiana na sua leitura dos fenômenos psicopatológicos. Esse trabalho seria um trabalho de história das ciências. Né? Curiosamente, o próprio Richard falou isso, né? Falou, olha, nesse livro aqui, o Mondani não faz isso. Ele faz a filologia. Né? Ele se dedica ao Freud internamente. Né? Não vai buscar essa coisa toda. Né? E para finalizar, então, pode-se também, em segundo lugar, tomar um discurso científico e conferir o estatuto de um texto, tratá-lo como uma rede, um tecido de significações que vale a pena ser explicado, comentado, discutido e interpretado. É exatamente nesse sentido que temos a intenção de ler Freud. Então essa é a grande recomendação do livro. Filologia. Tá? Então, acho que depois aí vem os capítulos, que eu acho que são grandes exemplos para quem está fazendo pesquisa sobre Freud. Eu acho que tem que ler esses 4 capítulos aqui, eles são muito ilustrativos, e no fim, são 3 ou 4 páginas de conclusão, onde ele vai explicar então que esse movimento do Freud pode ser ilustrado então com o pêndulo, né, como se fosse uma coisa que vai e volta, e com a espiral que fica fazendo o rodeio. Né? Com isso que ele ilustra. Então vamos parar por aqui no que diz respeito ao Mondani, e depois, no próximo encontro, a gente começa a dar uma olhada no Lebrun. Então, né?
terça que vem normal. Acho que sim, né? É que eu estou perguntando porque eu não olhei calendário, nada. Eu acho que agora. Porque tem o feriado na É quinta. quarta, né? Não, quarta. Quarta. Mas eu acho Quarta que que. vem. Mas quando cai na quarta não costuma. Não vai emendar nada, não. É. Seria muito emenda, né? É. Tá bom. Então, é isso. Encerra dia 28 aí? É isso? Que é a Então. última terça? Ou não? Aí tem depois, tem 21, né? Isso. 21, nós temos, inclusive nós vamos ter uma qualificação de manhã. Eu vou ver lá com o Antônio, eu acho que se a gente puder fazer aberta, eu até convidaria vocês para vir, né? Eu acho que eu não sei por que inventaram esse negócio de que esse É para não constranger o pobre do orientando. O sujeito Acho que veio. constranger na defesa. Deixa para constranger lá na hora da O porrada. sujeito veio aqui porque quis. Né? Se meteu nisso. Dia 21 a qualificação é de manhã? É de manhã, nós vamos fazer de manhã. 9 horas. É. E depois do 28, Rosana, aí eu não sei porque 28